Oi, oi, boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Aqui aguardando a Carlinha entrar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje sobre diversidade. Vai mandando aviãozinho aí para as pessoas que querem saber sobre esse assunto, que é um assunto tão importante para a gente discutir na nossa sociedade, tanto na vida corporativa também como nas relações interpessoais. Então manda aviãozinho aí para a turma, para a gente poder discutir esse assunto, né? Hoje vou estar recebendo a Carla Lages, que é psicóloga, e a Carla é uma pessoa que faz um trabalho muito bacana dentro da empresa que ela atua hoje, dentro dessa área de diversidade, que abrange de tudo, né? A sexualidade, portadores de deficiência, enfim, gênero, idade, isso tudo é diversidade. Vou tirar o óculos que está me incomodando aqui, essa luz aqui no rosto. Então, realmente vale muito a pena. Se você se interessa por esse assunto, continua com a gente. Tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai ser bem rico. Eu tive uma experiência bem interessante na última empresa que eu atuei. A gente tinha um programa de diversidade, onde nós atuávamos, tínhamos um grupo muito grande de deficientes auditivos na empresa. E para mim foi um grande desafio como RH para poder tocar esses processos, né? Dentro dessa diversidade. Desde o recrutamento e seleção até a capacitação das pessoas, né? A parte de treinamento, a gestão de carreira, que era um papel que eu fazia dentro dessa organização, né? Gestão de carreira de deficientes auditivos dentro do programa de diversidade. Então, assim, muito aprendizado, né? Vamos ver o que a Carla vai trazer para a gente também aí de novidades e tendências de mercado, já que ela trabalha com esse programa maravilhoso. Vamos ver se a Carlinha está chegando aqui. Ela entrou, estou convidando a Carla agora, então, para estar com a gente. É a primeira live dela também. Estou batizando uma galera em lives. Já enviei a solicitação aqui para Carla. Agora é só ela aceitar. Boa noite quem está chegando. Luísa, boa noite. Douglas, boa noite. Larissa, tudo bem? Oi, Rê. A Regi está aí também. Bem-vinda. Uma galerinha boa aí. Galera do RH, galera da segurança do trabalho. Bom, a Carlinha já chamei aqui, mas ela não conseguiu entrar ainda. Deixa eu dar um oi aqui no Zap. Já estou te aguardando. Engraçado que ela apareceu aqui pra gente, né? E aí, Rê, tudo bem? Opa, a Carlinha saiu dela. Oi, Rê, Renata Larcão chegando. Só gente top nesse nosso bate-papo de hoje. Entrei. Carlinha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não tá aparecendo o seu rostinho. Ué, gente, peraí. Vamos lá. Dá uma olhada. Ah, agora sim! Agora sim, tudo bem? Ai, tudo bom, Ela já Lu? E chegou você? chegando, gente, fazendo surpresa pra gente. Pois é, Cadê Carla? esqueci de virar a câmera. Olha só, não estou habituada com esse ambiente de lives. Não, eu brinquei aqui que eu tô batizando uma galera com lives, né? Tem vários aqui que é a primeira vez que tá fazendo live e a Carla também. Seja muito É isso bem-vinda. aí. Obrigada, Obrigada, Lu. Carla, por ter aceitado o meu convite para esse bate-papo de um assunto tão relevante que é a diversidade, né? Enquanto você não chegava, eu fui conversando com a turma aqui, falei um pouquinho sobre a minha experiência no mundo corporativo com diversidade. Uhum. E eu sei que você está fazendo um trabalho muito bacana da diversidade como um todo, está pesquisando, está compartilhando assuntos, né? Levantando a bandeira.
E é muito importante a gente discutir isso. Mas antes de começar o bate-papo, queria que você se apresentasse aí para a turma que está chegando, quem ainda não te conhece, saber quem é a Carla. Me apresento sim, Lu. Primeiro queria agradecer esse espaço, né? Eu acho que falar sobre diversidade é maravilhoso, é um tema que eu acredito, que eu gosto muito, né? Na empresa que eu trabalho, eu sou voluntária, na verdade, então, assim, participo do grupo, né? Faço algumas ações, mas fora da empresa eu tenho um olhar também bem forte e é isso que eu trouxe aqui também, né? Um pouco daquilo que eu estou estudando, que eu tenho compartilhado. Eu sou a Carla, sou psicóloga de formação, tenho formação também em coaching, né, em gestão de RH. Já atuei na área clínica, mas hoje eu atuo muito mais na área de recursos humanos. É um espaço que eu vi que é possível a gente fazer ações, né, e abranger um número maior de pessoas, lidar com realidades muito diferentes, né, e ver as coisas acontecendo de uma forma rápida também. E isso me encanta bastante. Muito bom. Carlinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse universo que você tem estudado, né? Como o preconceito, né, os processos, essas discriminações que a gente entende, e os julgamentos são construídos aí no meio da sociedade? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Ô Lu, nós seres humanos, né, nós temos algo dentro de nós que a gente chama de viés inconsciente, né? O que são esses vieses inconscientes? São conjuntos de estereótipos que a gente vai mantendo, vai construindo sobre diferentes aspectos, sobre diferentes grupos de pessoas. E esses estereótipos, eles são formados a partir da nossa vivência, da nossa experiência, daquilo que é valor para a gente, da nossa criação, né, das nossas crenças. Por isso eles são inconscientes, porque a gente não se dá conta de que a gente está fazendo esses julgamentos, essas construções ao longo da nossa vida, até o momento, né, que a gente se depara com um processo profundo de autoconhecimento. Por isso que o processo de autoconhecimento para qualquer pessoa, e principalmente para quem está em posições de liderança, em posições de privilégio, como eu considero que nós temos, né, é tão importante, porque a gente pode, então, romper, né, com esse processo inconsciente e trazendo à tona toda essa construção que a gente fez ao longo da nossa vida. E aí, essas associações, essas distinções que a gente vai fazendo, vai também fazendo com que a gente vá categorizando as pessoas. Categorizando por grupos, categorizando por comportamentos de certo e errado, né? É muito comum a gente, às vezes, olhar ou escutar pessoas falando, por exemplo, o meu santo não bateu com dessa pessoa, não sei por que, não me familiarizei com ela, né? Olhar uma pessoa que veste de uma forma diferente da gente, ou que tem um comportamento já diferente. achar estranho, né? Já achar estranho. Exatamente. E aí, a gente carrega isso para onde a gente vai, né? A gente que é do RH, a gente carrega isso para os processos seletivos que a gente faz, né? Os líderes carregam isso para os processos que eles vão fazer de avaliação de desempenho, dentro de um processo interno de meritocracia, a escolha de um profissional que vai exercer uma outra função, né, de maior complexidade, de maior responsabilidade dentro da empresa. A gente vai carregando isso. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante em qualquer fase da vida, para qualquer profissão que a gente exerce. Principalmente para cargos que são formadores de opinião, né, nas empresas. Então, se você está num cargo de liderança, se você carrega o preconceito, naturalmente isso vai permear suas relações. Como você mesmo disse, né? E eu vejo isso muito latente quando a gente fala de gênero, né? Quando a gente fala em mulheres na liderança, quando a gente fala em mulheres trabalhando em turno, ou mulheres desenvolvendo algum trabalho mais braçal. Eu que tive essa experiência em indústria, por muitas vezes eu precisei levar em questionamento por que você pensa assim, né? Ou aquele deficiente, por que aquele deficiente auditivo não pode atuar em determinado equipamento? É só a gente fazer uma pequena adaptação. Mas ele não vai produzir porque ele não ouve. Ou ele não vai produzir porque ele manca de uma perna, né? Só para poder ilustrar uma questão, nós tínhamos na produção de uma empresa que eu trabalhei, uma pessoa que tinha realmente uma deficiência na perna, mas ele era muito bom na produção, era
cara que bombava na produção de aros. E aí houve o preconceito porque ele manca. Quando descobriram que com os membros superiores ele fazia muito bem, começaram a trazer produção para ele até que ele lesou o ombro. Então, é muito complicado, porque a pessoa já tinha uma lesão e agora ficou com outra lesão. Mas por quê? A princípio havia o preconceito, a gente fez todo um trabalho de cultura, conseguimos agregá-lo na equipe, ele foi muito bem, ele conquistou os colegas, ele conquistou liderança, e aí o líder não soube trabalhar a grande performance dele e acabou afetando agora um outro membro que ele tinha, que era 100%. Então, olha como que é o peso, né? Como que isso pesa. As pessoas dos grupos diversos, né? Vamos chamar assim, né? Grupos diversos. E aí a gente está falando de pessoas com deficiência, negros, pessoas do grupo LGBTQ+, mulheres também, né? Normalmente, elas precisam lutar mais e mostrar mais o empenho, além daquele que uma pessoa que não faz parte desses grupos faria, né? Parece que o olhar é diferente, né? O olhar é diferente. Profundo, se ele realmente está produzindo, se ele realmente está tendo performance. A impressão que dá é que ele tem que ser muito melhor que o outro, né? É isso aí. Para poder conseguir conquistar a posição ou continuar onde ele está. Exatamente. No caso das pessoas com deficiência, né? É muito comum essas pessoas falarem, né? Eu não sou a deficiência, eu tenho uma deficiência e muitas vezes essa deficiência não atrapalha em nada, ela consegue ter, né, uma vida tranquila em todas as suas esferas, porém o preconceito faz com que ela seja impedida muitas vezes de ter uma ascensão profissional e muitas vezes até de entrar no mercado de trabalho, né? Já existem pesquisas que mostram que o número de pessoas que tenham algum tipo de deficiência tem uma boa escolaridade, então não é a escolaridade que atrapalha, né? Tem capacidades intelectuais para fazer diversos tipos de atividade, então também não é isso que atrapalharia. O que atrapalha, na verdade, é o grande preconceito que existe. É o outro olhar, né? É o julgamento do outro. Exatamente. Agora, Carlinha, em relação a essas pessoas, né? Quais são os principais sentimentos de discriminação e os impactos que essa pessoa sofre por causa desse olhar, que é um olhar de preconceito velado, né? Eu digo que eu não tenho preconceito, mas chegou essa pessoa num processo seletivo, eu tenho 3 candidatos, um deles tem algum tipo de deficiência. Como que funciona? Qual que é o olhar, né? Qual que é o efeito sobre a vida dessa pessoa quando ela recebe, por exemplo, um não num processo seletivo? Ou quando ele recebe um não dentro de um processo de meritocracia dentro da equipe? Como que é isso? Assim, o grande ponto, Lu, é que quando a gente está numa condição, né, que eu vou chamar agora de privilégio, tá, Lu? Que somos as pessoas, né, que a gente já está numa condição bacana de trabalho, que a gente tem, né, a opção de fazer certas escolhas. É difícil a gente se colocar no lugar dessa outra pessoa, no lugar de fala, né? Mas, assim, o que os estudos apontam e o que as pessoas falam é que elas percebem o preconceito e a discriminação no momento que elas chegam e no momento que elas estão participando do processo, e especialmente no momento da escolha daquele candidato. E aí eu estou falando de cor da pele, orientação sexual, o estilo da pessoa, roupa, cabelo, o gênero, o peso, religião ou crença, idade e deficiência, né? São os principais fatores. Quais os principais impactos nisso? Primeiro é o sentimento de exclusão, né? Ele é o primeiro de todos. Segundo é a redução do sentimento dessa pessoa de utilidade, de produtividade. E aí, se ela já está numa condição de desemprego e a autoestima dela é abalada, ela se sente excluída e ela percebe que ela não é capaz para estar naquela posição, um monte de outros sentimentos vão sendo desencadeados também, né? A saúde dessa pessoa pode ser profundamente afetada, seja com depressão, com fobias, com crises de ansiedade, né? Danos psicológicos que vão durar aí um tempo grande, muitas vezes, para se reverterem. Se ela não faz um tratamento adequado, isso pode ir aumentando, e aí isso vai gerando uma série de outros fatores, né? Um outro ponto importante, dificuldade de trabalhar, de fazer outras rotinas, seja dentro de casa, ou seja em algum ambiente que ela já esteja. Isso para a empresa vai causando até o absenteísmo também, né? Se essa pessoa já fizer parte da empresa.
dificuldade de aprendizagem, de concentração, de foco. E aí, lembrando que isso não é a pessoa, né? A pessoa não tem normalmente essa dificuldade. Isso vai sendo causado por um processo que é causado, né? Ambiente. Ela está só Em função do ambiente. Refletindo o que ela vive na empresa, né? O que ela Exatamente. vive, eu não estou bem, eu recebo, internalizo e acaba retroalimentando algo negativo. Né? Exatamente. O que eu estou recebendo ali dessa equipe, desse líder, dos colegas é algo ruim, eu já não estou bem porque eu também tenho uma desconfiança se realmente eu sou capaz, acontece também. E aí vem a questão da cultura, da própria criação, né? Dependendo de alguns públicos, os próprios pais acabam tratando como coitadinhos, né? Vamos dar alguns exemplos. Alguns deficiências intelectuais. A gente sabe que acaba os pais tratando, né? O cuidado é tanto, acaba ficando com medo de deixar ir um pouquinho além, né? Fica acompanhando o tempo todo. Aqui tem até uma colega, Bárbara, que é psicóloga e trabalha com pessoas autistas e com Downs, por exemplo. Ela, se quiser até colaborar com a gente, vai ser muito bem-vinda. Então, a gente tem mães de algumas pessoas com deficiência intelectual, que a pessoa tem 18, 20, 22, mas a mãe ainda quer acompanhar no ônibus, não dá liberdade para ele ir na padaria comprar um pão. Então, as mães e pais de surdos, eu estou falando da minha vivência, tá, gente? Pelo que eu já vivi como RH, muitas vezes não sabe dizer não, né? O que é o certo, o que é o errado. Então, essa pessoa já vem de uma cultura que sempre recebeu sim, que aí quando chega na empresa, não tem limite, né? Eu já tenho sim essa minha baixa estima, eu chego fazendo algo que é contra os valores, o código de ética da organização, código de conduta entre as pessoas, e se eu recebo algum tipo de conversa, advertência, aí eu me sinto pior ainda. Mas pior ainda por quê? Não é porque o chefe está errado, o colega está errado. Às vezes a pessoa realmente não reconhece aquilo como um erro, como um código de conduta no meio da sociedade. E aí causa a demissão, voltou para casa e retroalimenta aquela questão do que não está legal e vai ficar pior. Mas até a criação e a forma como esses pais, mas até a forma como esses pais, né, cuidam das pessoas que têm deficiência, por exemplo, que é o exemplo que você trouxe, também tem uma questão do viés inconsciente, da criação que eles tiveram, da falta de orientação também para lidar com aquela pessoa ali. Do medo, né? As pessoas antigamente do receio, exatamente. Eu tenho um filho Down, eu vou esconder, né? Não quero que ele vá para a escola, deixa ele aqui embaixo da minha asa, porque aqui é mais seguro para ele, né? Enfim, tem uma série de viés. Então, você trouxe o lado dele, eu estou trazendo um pouquinho do lado que eu vivi e que era muito... Era um lado difícil, porque a gente se colocando no papel de mãe, o que eu faria no lugar dessa mãe? Eu acho que eu também ia, né? Cuidar, mas tem um momento que tem que levar para o mundo, porque ele é um profissional, ele está sendo testado por isso, ele precisa produzir, né? Enfim. E aí, Lu, é bacana você trazer isso, porque assim, as empresas que realmente abraçam a diversidade, né? Elas não vão abraçar esses grupos diversos para cumprir uma cota, para aumentar os seus indicadores, né? Elas vão abraçar porque elas acreditam que a diversidade é importante, faz a diferença, né? E que todas as pessoas precisam ter oportunidade, ter espaço para se desenvolverem, né? Para irem atrás do seu propósito. E aí elas vão entender também, né? Todos esses pontos. Então, quando eu trago para minha equipe uma pessoa que é de um grupo diverso e eu entendo a realidade dela de fato, eu também vou ter mais sensibilidade para lidar com essas questões. Né? Então, eu vou me aproximar dessa pessoa de uma outra forma, eu vou integrar essa pessoa de uma outra maneira. Né? Não adianta a gente falar, vou recebê-la de outra maneira. Né? Com empatia, conhecendo como que é o histórico, como que é a visão perante a sociedade, eu posso ser mais empático ao receber essa pessoa. E ajudar, né? E ajudar realmente nessa integração com a equipe. Agora, os benefícios, Carlinha, quer dizer, a gente falou um pouquinho do contexto, mas quais são os benefícios para
organização e para a equipe iam trazer a diversidade, iam trazer os mais velhos, iam trazer mulheres, deficientes intelectuais, negros, enfim, algo tão amplo que é a diversidade. O que acontece dentro da sua experiência? O que você já viu de positivo? Ô Lu, assim, sem falar em números primeiro, né? Para o ambiente de trabalho, isso é grandioso, né? Primeiro que isso vai gerar uma imagem muito positiva para a empresa. As pessoas, elas percebem que elas têm espaço para ser quem elas realmente são. Isso faz toda a diferença, porque a pessoa trabalha num clima mais leve, num ambiente onde ela se sente de fato acolhida, onde ela pode expor as suas ideias. Isso vai facilitar os processos de inovação dentro das empresas, porque processos de inovação exigem exposição de ideia e tolerância ao erro, né? Se você está num ambiente onde você não se sente julgado o tempo inteiro, que você percebe que você pode se expor, que você pode se colocar da forma como você gosta, isso vai facilitar todos os demais processos dentro do ambiente de trabalho, né? Melhora a performance e o lucro da empresa. Existem pesquisas, né? A própria McKinsey fez uma pesquisa nesse sentido, falando que o engajamento dos profissionais melhora em torno de 35% quando elas estão em empresas que, de fato, abraçam a diversidade, né? E isso pode se traduzir em lucro entre 20% e 33% para a empresa, comparando-se a outras, né? Então, se a gente fizer o cálculo disso, né? Pensando no lucro que a empresa tem hoje, isso é absurdo, né? É muito grande. Sem contar que aumenta o engajamento das pessoas, né? Também já existem pesquisas falando que clientes preferem empresas que abraçam a diversidade, que têm programas fortes e sustentáveis, né, de inclusão. Então, você acaba ganhando também mais clientes com isso, fidelizando seus clientes. Então, são inúmeros os benefícios. Série de benefícios. Carly, antes da gente... Eu queria fazer uma outra pergunta, mas antes disso eu quero olhar o comentário da turminha. Vamos olhar aqui. Vamos lá. Para isso eu pedi ajuda aos universitários. Doug Drummond. Sobre o tema de preconceito e julgamentos, uma empresa que se faz aceitar as diferenças, e essas diferenças são motivos de demissão. Você explica o RH e nada acontece. Onde recorrer e como fazer? Ou seja, a empresa diz que eu aceito a diferença, mas pelo fato de eu ser diferente, fui demitido. A quem recorrer, Carla? Então, algumas empresas já têm alguns canais de ouvidoria, né, onde o profissional ele pode fazer essas denúncias anonimamente. Não são todas as empresas que têm. Aqui na região eu sei de algumas empresas que têm. Esses canais de ouvidoria, normalmente eles não são trabalhados primeiramente pelo RH, são pessoas muitas vezes até externas que recebem a denúncia, seja de assédio moral, sexual ou de qualquer tipo de discriminação. E existe a justiça também, que esse profissional ele pode procurar, tá? Um ponto importante sobre diversidade, sobre essa questão que ele trouxe, qual que é o nome da pessoa? É o Doug, deve ser Douglas, né? Doug. Uma coisa muito importante que o Doug trouxe é que a diversidade não é um tema exclusivo do RH, né? A gente não pode achar que as ações relacionadas à diversidade precisam cair ou devem cair no colo do RH. Na verdade, o RH... ele pode apoiar, ele pode liderar os processos de discussão, ele pode liderar os comitês, né, para falar sobre esses processos, mas a liderança precisa estar fortemente engajada e acreditando nesse processo, né? Então, se eu tenho um RH que faz todo o movimento de diversidade, mas não trabalha a sua liderança, esses exemplos que o Douglas trouxe vai ser muito comum. É verdade. Porque não adianta eu fazer um processo. Não adianta só ter escrito lá meus valores. Um dos meus valores é a diversidade, né? Porque a educação é do grupo, o desenvolvimento é da equipe, são dos líderes. Isso. Aí não dá. Quem faz acontecer, quem é o nome da empresa ali embaixo é o líder, né? É a liderança. A inclusão ela precisa ser vivenciada de fato na prática, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de canais de comunicação dentro da empresa, quando eu faço a divulgação de um processo, quando eu coloco lá a marca da minha empresa, né? Que profissionais que eu estampo naquela marca ali, né? No slogan, na propaganda da minha empresa. Então, eu sou uma empresa que falo de inclusão, mas eu só coloco homens brancos com perfil executivo para falar dos programas de trainee, né? Quando eu vou abrir um programa de porta de entrada, eu só coloco jovens, né, que têm
uma aparência mais formal, né? Um cabelo lá todo arrumadinho, cortadinho do jeito que eu acho que é ok, né? Que é o padrão que a sociedade coloca como correto, né? Que tipo de público eu estou chamando? Quando eu faço os eventos dentro da minha empresa, de Dia das Mulheres, por exemplo, né? De Dia das Mães, que brinde que eu vou dar para essas mulheres? Eu vou dar um batom? Geralmente, né? Eu vou fazer um dia da beleza, né? Eu estou falando de mulheres, eu estou falando de um público específico, né? Então a gente precisa abrir esse olhar também. E para facilitar isso, a gente precisa, enquanto RH, colocar nesses grupos de discussão pessoas de diferentes grupos de diversidade, diferentes áreas, diferentes formações, porque isso vai abrir a mente de todas as pessoas para participação e vai fazer, né, com que esse programa tenha realmente valor e seja sustentável aí, né, ao longo do tempo, porque senão ele começa bem e se perde em pouco tempo. E tem a representatividade, né? Quando você diz, representatividade que a gente está falando. Exatamente. Muito bem. A Renata está aqui, a Ria Larcão. Já passei por isso quando era funcionária. Eu sou mulher, carioca, geração Y, e tinha um chefe homem, mineiro, geração X. Eu senti os preconceitos dele nas minhas avaliações. O RH interviu na avaliação, né? E é isso aí. A gente ainda tem isso, né? A gente está no momento em que tem as várias gerações, a X, Y, agora, né, a Z. E é muito natural dizer assim, que é esse moleque, né, que tá trazendo essa ideia? Ele nasceu ontem, né? Então, até o preconceito em aceitar a opinião do que é mais novo. Ou do outro lado, mais jovem, que fala, quem que é esse senhor aí, né? Mal sabe mexer no computador, quer me ensinar o quê? Eu vivi muito isso nessa última empresa que eu trabalhei. Nós tínhamos uma turma boa acima dos 55. E eram profissionais maravilhosos, né, na área de técnica, produção. E por muitas vezes, nas minhas entrevistas de gestão de carreira, de alinhamento, eu tinha que intervir porque eu sentia que tinha esse preconceito das gerações também, né? Das gerações e principalmente quando a gente tinha também a mulher envolvida, né? Sim. Vamos dar um exemplo. Precisamos reduzir produção. Precisamos de -2. Aí eu olhava lá na lista de funcionários, fulana e ciclana. Mas por que 2 mulheres? Não tô. Por que 2 mulheres são elas? Vamos olhar aqui a performance, última avaliação de desempenho. Mas espera lá, não tô entendendo, né? Então, isso aí que a Renata falou é muito comum, infelizmente. Sim. E aí, Lu, é muito difícil quando a gente vê dentro do próprio RH essa postura também, né? Então, isso não faz parte só do universo da liderança de produção, né? Ou só do universo da liderança financeira, da engenharia. Isso faz parte de todas as áreas, inclusive do RH. Então, Mas por isso que esse movimento de reflexão precisa existir para todo mundo, né? Para a gente ir quebrando isso, né? Esses estereótipos que a gente vai construindo das pessoas. Eu já ouvi de pessoas do próprio RH falando, né? É muito difícil trabalhar com mulher, prefiro mesmo trabalhar com homem, né? Ou fulano é muito afetado, né? Não tem problema ele ser gay, mas se ele for mais discreto, pô, aí beleza, mas como que a gente vai colocar ele nesse cargo de liderança com essa postura dele, né? Se a gente não quebra isso, entende que a gente está falando de uma pessoa que, da mesma forma que nós, tem gostos, estilos diferentes, formas diferentes de se comportar, e que isso ali é uma parte daquela pessoa, né? E que a orientação dela não vai diminuir o seu potencial, muito pelo contrário, se ela puder mostrar quem ela é, isso vai potencializar tudo que ela tem de bom para performar, aí a gente vai começar a ter um movimento diferente de abraçar a diversidade como a gente acredita que precisa ser feito. É verdade, Carlinha. Quando você diz que muitas vezes o preconceito vem do RH, né, do próprio RH, aí vem muito na questão da minha sobrevivência na empresa, né? O RH está ali, está na linha de frente, está com a liderança, está com os colaboradores. Muitas vezes ele se cala, por mais que acredite na diversidade, ele se cala, porque ele sabe que aquele gestor acima dele é contra a diversidade, realmente não abraça e ele não quer perder o emprego dele, então ele se cala. E por muitas vezes
isso acontece, fato, e você acaba sendo discriminado ou não, você não serve para trabalhar comigo porque você pensa diferente de mim. Você, RH, pensa diferente de mim, então não quero você na minha equipe, né? E aí é o desafio para nós também. Isso é fato, isso é vivência. A gente está nos grupos de RH, conversa, atende RHs. Isso também é uma realidade muito complicada, né? O que eu faço? Sim. Ou eu sobrevivo aqui, sobrevivo no emprego, ou eu bato de frente com quem está ali dentro dessa cadeia alimentar, né? Como é que vai ser Lu, isso? tem algumas doenças que a gente trata com homeopatia, né? A homeopatia são pílulas e doses pequenas e diárias, né? De algo positivo que vai entrando ali dentro do nosso organismo e vai reequilibrando aquele sistema. A empresa é um organismo vivo, da mesma forma que a gente. Então, eu preciso entrar com essas pílulas de homeopatia dentro da minha organização, junto daquelas pessoas que exercem influência, que são liderança, que eu percebo que tem, né, uma influência positiva em todos os grupos. Né? Então, é começar aos poucos mesmo. Primeiro, para não bater de frente. Segundo, para não assustar. Terceiro, para ir trabalhando esses vieses inconscientes de forma a sensibilizar as pessoas para terem um olhar diferente daqueles que elas estão habituadas, né? E aí começando de pequenos momentos que a organização pode ter. Então, se hoje eu faço uma reunião de uma forma, vamos começar a fazer de outra, vamos começar a trazer indicadores, por exemplo, relacionados às mulheres, a negros, né? A grupos de LGBTQ+, a pessoas com deficiência. Nos canais de comunicação da empresa, vamos colocar algumas informações relevantes sobre esses grupos, para começar a chamar a atenção das pessoas de que isso faz sentido, de que isso é importante. Faça uma pesquisa interna para entender como as pessoas se sentem acolhidos e abraçados dentro da sua empresa. Quando a gente fala de processos seletivos, por exemplo, né? Se eu pegar, por exemplo, o grupo de pessoas negras, a gente tem hoje declarados mais de 56% da população se declarando como negras, né? Quando a gente vê isso dentro das organizações, isso não se reflete. Pensa aí no seu histórico profissional, você tem uma bagagem gigantesca aí, né, dentro do RH, e agora como consultora também. Quantas pessoas negras em posições de destaque, e aí eu estou falando do nível de gerente, de coordenador, de especialista, você encontrou nesse meio do caminho, né? É muito difícil. E aí, quando a gente fala dessa questão das oportunidades, né? A gente não pode dar a mesma condição para uma pessoa que está atrás da fila para ela ter a mesma oportunidade que a gente. Então, se a pessoa, a gente já sabe que historicamente, né, o negro vem de uma condição diferente de inferioridade, né? Então, eu não posso colocar ele no mesmo nível que uma pessoa que não seja negra dentro de um processo seletivo. Se eu sei que historicamente as pessoas negras ocupam uma posição, né, no ranking da pobreza muito maior do que uma pessoa branca, por exemplo, como eu vou selecionar olhando lá as faculdades que mais se destacam, né, escolhendo profissionais, pessoas faculdade de ponta, né? Faculdade de ponta, faculdade cara. Eu estou fazendo um processo de estágio, estou exigindo inglês fluente. Processo de trainee. Inglês fluente? Eu vejo processo de trainee, não, somente esse PUC, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas espera lá, né? Qual a relevância disso? É isso aí. Qual a relevância disso, né? Até porque... Que competência eu quero testar com isso? Até porque comportamento vale muito, eu considero, comportamento vale muito mais do que a formação técnica, gente. Técnica a gente aprende, a gente estuda. Exatamente. YouTube, livros, contatos, conexões, pessoas. A faculdade sim te ajuda, te dá um empurrão. Mas aí, né? Tem um amigo meu que se formou na UBM comigo. Ele é maravilhoso. Ele tá no nosso grupo de RH. O Márcio. O Márcio, que legal. gente. O Márcio fez o UBM comigo, ele administração. Aluno como eu, na luta, trabalhava de dia, estudava à noite, pagava faculdade. Cara, ele foi para trabalhar fora, multinacional, foi para a África, foi para a Espanha, rodou o mundo pela Heineken, né? E agora voltou, tá em São Paulo. Então, assim, é um carinha que formou o BM, fez escola técnica, trabalhava na CSN, fez programa de trainee para a Coca-Cola, conseguiu entrar.
e foi galgando outras empresas, sempre nesse ramo de bebidas. A última empresa foi Heineken. Ele inaugurou uma fábrica da Heineken, né? Ele fez startup como RH. Aí você pensa, ele veio da UBM, que não é uma faculdade de ponta, nem de primeira. E é um cara que você conversa com ele, um bate-papo é um banho de conhecimento, banho de saber, né? Mas por quê? Porque ele foi galgando. Então, isso não é linha de corte, né? Só que Exatamente. quis falar e mandar um beijão pro Márcio, porque ele sabe que eu sou fã dele, né? Nossa, o carinha porreta de bom. Vamos ver mais um recadinho aqui, olha. Ana Paula Gonçalves. Inclusão não é só chamar pro baile, é convidar para dançar, é acolher sem discriminação. É isso aí. Mesmo. A Vivian. É bacana observar o quanto eles podem melhorar a maneira de se comunicar na empresa. Isso aqui deve estar falando em relação aos deficientes auditivos, talvez, Não né? A Larissa do entendi. Carmo. Carla, levando em consideração sua experiência, o que você considera mais importante na abordagem dos gestores para esclarecer um possível viés inconsciente que a própria liderança possa ter? A perguntinha. Primeira coisa, eu acho que é a educação mesmo. É a capacitação dessas pessoas. Então, eu não consigo pensar num processo, né, de diversidade, num programa de diversidade, sem a capacitação dessa alta liderança. Porque se eles não acreditam, se eles não entendem os benefícios, né, de se ter a diversidade de fato dentro das empresas, e se eles não têm contato com esses vieses, se eles não começam a se questionar sobre os próprios valores, sobre os rótulos, né, que cada um tem, o processo não vai caminhar. Não basta, eu não posso falar para você qual é o seu viés inconsciente, ainda que eu perceba. Você precisa perceber para você transformar. É como no processo terapêutico mesmo, né? Eu só consigo mudar algo que é deficiente em mim ou alguma característica que não está me fazendo bem ou que está me gerando uma consequência negativa se eu tomar ciência dela e eu acreditar que a mudança dessa postura vai fazer diferença para mim e para as outras pessoas. Se não, qualquer pessoa pode falar isso para mim que eu vou receber com resistência, né? E aí a mudança de fato não acontece. Por isso que muitas vezes o processo de diversidade, ele é um processo de formiguinha mesmo. Da mesma forma que estabelecer uma nova cultura demora aí em torno de 5 anos, né? Para de fato essa cultura se fortalecer. Ou mais, né? 5 anos ou mais. Ou mais. 5 anos se tiverem ações, né, contínuas e concretas ali acontecendo. O processo de diversidade é um processo de mudança de cultura. Então, para ela acontecer, a liderança precisa estar envolvida e preparada para isso. Porque senão é o que a gente falou antes, né? A gente vai receber um profissional do grupo de diversidade, quando ele chegar na equipe de trabalho, ele vai sentir a discriminação da mesma forma. Eu vejo, Carlinha, não só a liderança, né? Porque muitas vezes acontece também da liderança não conseguir transmitir o recado para a equipe. Não conseguir transmitir, não, envolver a equipe. Então, realizar workshops, palestras, programas de integração com a própria equipe para conscientizar, né, como seria esse acolhimento, aí se torna do sangue, as coisas acontecem naturalmente. A gente coloca essa carga para cima do líder porque ele sim é alguém de referência para a equipe. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, identifica voluntários da diversidade dentro das próprias equipes, quando a gente fala de linha de produção, por exemplo, em que o líder não está ali o tempo todo, né, o gestor, mas você tem alguém da produção que está ali acompanhando, que participa dos debates, e possa ser esse ponto de apoio, fica muito rico. Porque alguém como eu, né? Alguém como eu, produção operacional, que está falando de diversidade, está me ajudando a ter esse olhar de empatia com essa pessoa. Então, exatamente. O líder é fundamental, mas quando a gente fala de mudanças de cultura, criação de valores, por isso que é demorado. Porque é um trabalho que você tem que fazer de formiguinha e não é imposto, né? Você pode criar um programa, mas a cultura vai sendo criada. É uma gestação. É uma gestação, né? Eu penso nisso também. Olha só, o Pedro Borges deixou um recadinho aqui.
Orgulho da nossa voluntária. Parabéns, Carlinha. Ah, que linda! Diversidade é o assunto de todos nós. O Pedro, o Pedro é uma pessoa sensacional, né? Hoje eu trabalho na ArcelorMittal, né, Lu? Eu sou analista numa área muito bacana lá na trefilaria, mas eu participo do grupo de voluntariado, né? Do grupo de gênero e também do grupo de LGBTQ+, né? E o Pedro faz parte, né? É um dos líderes aí desse grupo do LGBTQ+. Ah, legal, a turma toda que acompanha. E aí ele ficou sabendo e falou que ia participar mesmo. A ArcelorMittal está com um programa muito bacana de diversidade e ela está fazendo essas ações, entendendo o cenário, né, entendendo o momento, para, de fato, as ações de diversidade serem sustentáveis. Então, eu ia te fazer essa pergunta. Como que está lá na empresa onde você trabalha? E se aqui na nossa região, quais são as empresas de referência na diversidade? Pelas pesquisas que você tem participado aí. A ArcelorMittal, ela criou, né, no Brasil, grupos de voluntários e pessoas que apoiam, né, de acordo com o seu interesse mesmo. Então, as pessoas se inscreveram para participar dos grupos, dos pilares que elas mais se identificavam, né? Então, a gente tem o grupo de gênero, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQ+, né? E aí, esses grupos, eles são compostos por pessoas, né, de diferentes áreas, diferentes formações, diferentes cargos. São geradas várias discussões, várias reuniões também, né? Existem reuniões periódicas, e com base em todas essas discussões, em tudo que os líderes também estudam, né, sobre o tema, estão sendo gerados planos de ação para serem executados, né? Antes disso, teve todo um processo de capacitação, né, um programa mesmo para as pessoas se conscientizarem do programa, entenderem o que estava acontecendo, para as pessoas realmente se sentirem acolhidas e perceberem esse movimento que estava sendo construído, né? Aqui na região, eu vejo que a Michelin é uma empresa bem forte, né, na questão de abraçar os PCDs, principalmente, pessoas com deficiência, principalmente. Você trabalhou, meninos, né, lá na Michelin. Saudade dos meus meninos. A Novartis tinha um programa bem bacana também, né, na época que eu até era consultora. Eu vejo algumas empresas fazendo alguns movimentos, né, Lu? Mas, assim, eu percebo que muito ainda precisa ser feito exatamente por causa de tudo isso que a gente está falando, né? É preciso todo um trabalho mesmo de construção para que as ações sejam sólidas, né, ao longo do tempo. Com certeza. A Paulinha está aqui. Ana Paula Gonçalves, da Pernod. Ah, e a Ana? A diversidade de gerações é muito rica na concepção das ideias, né? Aquele exemplo que eu dei do que a gente enfrentava no dia a dia com as gerações. A Luísa, quando vocês falam de mulheres, inclui também mulheres trans e travestis no mercado corporativo, visto que as pessoas trans nem chegam nas empresas, muitas delas, por conta do não respeito à identidade. Continuação, identidade de gênero. Só o nome social e os nomes retificados. É verdade, Nunca tive experiência com transgêneros, não, então não posso falar muito sobre. Você já teve alguma experiência? Na empresa que eu trabalho, nós temos algumas pessoas, mas assim, de tudo que eu tenho estudado, né, primeiro que a gente está num país, né, que é violentíssimo em relação a esse tema, né, então a gente hoje está num país que é um dos países mais intolerantes do mundo em relação a transexuais e travestis. Para você ter uma ideia, o tempo de vida médio das pessoas trans é em torno de 35 anos e da população geral está em torno de 76. Menina! Né? É bem absurdo mesmo, né? E aí, o grande ponto é que as pessoas trans, elas sofrem um preconceito tão grande que muitos não conseguem nem completar o ensino médio. A evasão escolar, né, de pessoas que se consideram trans é muito alta, né? E não é porque elas não têm vontade, não é porque elas não têm ambição, é porque não é permitido a elas a continuidade, né? Uma grande parte dessas pessoas sofrem não só o preconceito, mas a agressão, seja verbal, psicológica e física, né? E quando elas entram, por exemplo, numa escola, numa instituição de ensino, é bem absurdo o que elas sofrem
E aí, para elas completarem o ensino médio, Tem por que ter exemplo, é um muita, sofrimento muito grande, tem né? que ter muita A maioria inteligência das emocional, né, para lidar com tem que ter isso. muita, é. E a maioria das empresas, de fato, quando falam de grupos de mulheres, não abraçam como mulheres as trans, né? E Entendi. deveria. Você falando em trans, né, minha experiência candidata, né? Quando fui morar no Rio, eu fui convidada para participar de uma entrevista na TIM Brasil, lá no escritório corporativo na Barra. E enquanto eu Uhum. esperava na recepção, eu fui observando o ambiente, era retorno de volta do almoço. Eu nunca vi tanta diversidade em uma única empresa, né? Eu vi trans, eu vi negros, eu vi orientais, eu vi gordo, eu vi magro, sabe? E aquilo me impressionou tão positivamente. Falei, gente, essa empresa abraça, né? Eu vi muita diferença em um único lugar e isso Que não vi legal. por onde eu passei. Então, eu como candidata já senti orgulho de pisar naquele lugar porque eu senti que era Uhum. uma empresa que abraçava, né? Então foi uma experiência interessante aí. Legal. A empresa já me ganhou nesse sentido, né? E Só de aí tem a entrar questão lá, do você já percebeu endomarketing o também. ambiente. É, Endomarketing, né? Isso, a pessoa sentir orgulho de trabalhar ali porque a empresa abraça, isso vai acabar gerando produtividade, mais engajamento da equipe, porque você se sente parte, né? sim, com Vamos certeza. lá. A Bárbara Palmeto, eu falei de você aqui. Trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e as empresas ainda não estão abertas para esse público. O que vocês acham que quem inclui poderia fazer para ajudar os RHs? Ou seja, quem trabalha com crianças com deficiência intelectual, né, com jovens, o que pode ser feito para a gente conseguir incluir essas pessoas dentro das organizações? O que essas pessoas, ela que é uma líder, que tem um grupo que ela atende, o que ela pode fazer para conseguir essa abertura? Do seu ponto de vista aí. Ô Lu, eu acho que quando a gente fala de empresa, a gente sempre precisa ter um olhar para os indicadores, né? A acionista gosta de número, gosta de indicadores, gosta de gráficos, né? Gosta de ver curvas de crescimento, seja de produtividade, de rendimentos financeiros, né? De lucratividade, de fortalecimento da sua imagem no mercado. Então, acho que o primeiro ponto é tentar levar para essas empresas esses dados, essas informações, né? Do quanto ter essas pessoas diversas vai trazer esse tipo de benefício que é o benefício tangível. Porque os benefícios qualitativos, nós sabemos, né, que é o que vai gerar esse benefício tangível. Mas muitas empresas precisam primeiro desse concreto para depois entenderem, né, as consequências no clima, as consequências para o ambiente de trabalho, né, as consequências para a saúde dos seus profissionais. Então, ela, E o quando for outro apresentar esse projeto, quer dizer, projeto de inclusão, estou aqui, ela tem um programa lindo, eu vou ter que falar, amiga. Ela fez um curso, uma formação técnica de administração para essa turma que ela atende, que são a maioria deficiências intelectuais. Eu tive o que prazer bacana. de palestrar para eles e conheci uma turma muito boa. E aí, qual que é o que a gente vê ali, né? É a receptividade dessas empresas para esse grupo. Quer dizer, ela criou um curso técnico de administração para esse público. Eles estudam durante meses, né? Se eu não me engano, em torno de 10 meses. E Ai, eles que são bacana. inseridos no mercado para fazer estágio. E já no processo de estágio tem barreira, né? A gente estava conversando sobre isso recentemente. Ela me falou, Lu, a gente sim faz contato com muitas empresas, mas várias que a gente faz contato nem nos retornam, porque não considera que seja Uhum. viável receber alguém dessa forma. Então, a pergunta dela foi muito boa. E aí, a gente até tem que entender se existem estudos. Tem que apresentar números, mas será que existem números? Né? Então, acho que a gente ainda tem que chegar nesse processo até de validar. Eu não sei se existe alguma... Até é bom a gente pesquisar depois. Se existe alguma empresa, alguma instituição que fez algum tipo de pesquisa que a gente Relacionado possa a ilustrar isso. isso, né? Com Eu certeza. realmente Ô, Lu, desconheço. eu vou trazer um exemplo de um lugar que eu trabalhei, que quando a gente foi fazer um processo seletivo para inclusão de pessoas com deficiência, nós construímos um book
para apresentar para os gestores, né, que participariam do processo seletivo, e nós não colocamos a deficiência como evidência. A deficiência estava ali, né? Até porque o gestor ele precisava avaliar o posto de trabalho daquele profissional, mas nós colocamos outras características daquele profissional em evidência no book. Então, assim, quem é esse profissional? Quem é a Luciana? A Luciana não é a deficiência que ela traz, né? A Luciana é um monte de outras características. A Luciana tem a formação tal, a Luciana se apresentou dessa forma, a comunicação da Luciana é dessa forma, né? Ela tem esses gostos, ela tem essas preferências, ela tem o desejo de trabalhar nessa área. Porque a gente vai chamando também atenção para outros aspectos daquele indivíduo, que não a deficiência. Aí chega lá no finalzinho, observação. É isso aí. Deficiente auditivo ou deficiente visual. Aí ele pode ter até gostado do candidato. Chega no final, falar, não me serve. Exatamente. Não me serve, eu já enfrentei muito isso, não me serve. Mas como não serve? Você acabou de me falar que adorou, a gente estava batendo papo no telefone. Tô aqui com o meu relatório, já aconteceu isso comigo. Tô te mostrando, falando sobre a pessoa, agora não serve. Só porque lá. E aí, Lu, quanto mais, né? Muito desafio. É muito desafiador, é muita resistência, né? E aí, já que a gente, falando de processo seletivo, quanto mais a gente inclui esse gestor, esse líder que vai fazer a seleção do candidato desde o início do processo seletivo, no mapeamento da vaga, na identificação do perfil, né? No que precisa e no que não precisa, e aí sempre questionando, né? Igual você falou que fez, né? Por que precisa ser mulher? Ah, porque é um trabalho que exige força. Qual força? Quantos quilos? Do que você está falando? Vou lá na sua área de trabalho, deixa eu ver com você do que você está me falando. Então, você, enquanto RH, se você conhece aquele lugar que o líder está falando que o profissional vai trabalhar, você consegue também questioná-lo de uma forma que ele não se sinta agredido, porque ele sabe que você conhece do que você está falando, para que ele também comece a mudar a abordagem dele e os requisitos que ele coloca, né? E levá-lo também nas entrevistas, né? Ainda hoje existem RHs, existem empresas, né? Que não envolvem os seus gestores nos processos seletivos. Então, assim, o RH faz todo o processo e escolhe o profissional, ou deixa um ou dois só para o gestor escolher, e aí ele já vai cheio de resistência. Então, deixa ele participar da dinâmica de grupo com você, deixa ele participar dos testes de conhecimento, da avaliação por competência que você vai fazer, porque ele vai conhecendo a pessoa de várias formas, de vários ângulos, né? E aí, é claro, se esse gestor é uma pessoa extremamente preconceituosa em relação a esse tema, independente de ser a deficiência física ou qualquer outra característica, ele vai levar aquilo ali com ele. Mas você consegue sensibilizando ele muito mais facilmente do que se você só envolve ele no final do processo, entendeu? Ou se você simplesmente entrega o relatório, né? Eu não sou uma pessoa, eu sou um relatório. Eu sou um relatório. Você não dá oportunidade nem de criar aquela conexão, aquela empatia. Um namoro, né, gente? É um namoro. Não dá para apresentar para casar, toma, mas espera aí, como é que foi todo esse processo? É isso aí. Deixa ele se apaixonando ali pela pessoa, né? E quebrando as suas resistências também para aquele encontro, né? Então, a gente também precisa ser um facilitador nesse sentido. Mudar a nossa postura, né? Frente. A gente não pode seguir o que já está acontecendo, né? Porque a gente acaba seguindo o que falaram pra gente que tem que ser assim. Mas se eu chego na empresa e falo, olha, o processo pode melhorar, vamos fazer assim dessa forma? Propõe, né? Propõe, diga o porquê isso é importante. Porque o gestor vai dizer, estou enrolado, tenho reunião, a produção, mas eu preciso que você esteja comigo. Eu quero que você participe, vai ser bom, né? Convencer, porque há essa resistência também de que eu nunca tenho tempo. E o processo seletivo para algumas funções, algumas posições, é um processo mais demorado. E aí, a participar de 2, 3, 4 etapas, ele pode sim se tornar uma barreira. E aí vai muito dessa conscientização da importância de estar comigo desde o início. Sim, né? Sim. Muito e bom, aos poucos, Carlinha. E colocando isso nos procedimentos também, viu, Lu? Isso. Que seja regra, né? Que seja regra. Cada área, para que não aconteça de cada área trabalhar de uma forma, mas que seja algo comum. Carlinha, só temos mais 6 minutos. Gente, jura? Papo tá muito que bom. Rapidez! Como assim? Como assim? Deixa eu ver outro recadinho aqui. A Marcela, querida Marcela Santana.
Que orgulho ver a Carlinha, que eu conheço desde pequenininha, se tornar uma mulher tão linda, tão inteligente, uma mulher de conteúdo. Lu, a Carla sempre foi iluminada. Ai, Olha, meu Deus, que que lindo. lindo! Obrigada. Terapeuta holística Dani, pessoa melhor para falar sobre esse assunto, é a Carlinha. Ai, que legal, gente. Henrique Miranda. Obrigada. Tive a oportunidade de realizar um processo com uma pessoa trans e muito me orgulho em ter conduzido o processo e ter aprovado. E em seguida tive ótimos feedbacks dele. Show! Então Que existem exemplos de sucesso. Muito bom. Bárbara disse muito obrigada pelas dicas. Elisa Riqueza. Olá! O que vocês acham do recrutamento e seleção às cegas? As cegas, você diz para a gente não identificar gênero, não identificar o nome, somente as competências técnicas e comportamentais e ao final apresentar o candidato, é isso? Bom, se for isso, eu vou falar um pouquinho da minha opinião. Para o processo de diversidade, seria algo interessante. Mas, no meio produtivo, a gente tem aquelas questões. Tem alguns maquinários que você tem em questão de altura, você tem questão que precisa ser ouvinte, né? Então, ou precisa desenvolver alguma atividade que tem que ter força nos braços. Então, tem toda uma questão que para o universo produtivo, sob a minha experiência, tá? O meu ponto de vista, acaba não sendo possível, tá? Porque tem as especificações técnicas do maquinário, do posto de trabalho. Então, a gente tem que adequar. Então, na minha experiência, eu não sei se as cegas para a produção seria bacana, mas não significa que para postos administrativos, de apoio, vendas, poderia ser feito. O que você acha, Sim. Carlinha? Eu acho bacana para processos de porta de entrada, né? Então, aprendizes, estagiários, trainees, áreas de suporte, né? Como você falou, área financeiras, engenharias, projetos, né? Por que eu preciso identificar o profissional ali logo de primeiro? Por que eu preciso da foto, né? Por que eu preciso da idade? Por que eu preciso do sexo? Por que eu preciso do gênero? Por que eu preciso da cor daquele profissional? Eu acho que faz todo sentido, sim. Principalmente se forem processos grandes, que tiverem etapas de testagem, por exemplo, e aí uma observação, né? Se eu vou fazer um teste com um profissional, eu preciso fazer um teste daquilo que ele realmente vai usar. Então, não preciso pedir inglês fluente numa empresa que ele não usa nem o intermediário, né? Eu não preciso pedir matemática avançada ou Excel avançado numa empresa que ele vai usar o PowerPoint uma vez por mês. Então, isso é um ponto importante também, né? Então, assim, eu acho que esse processo às cegas é interessante, sim, dependendo do nível, né? E do cargo que está sendo trabalhado. Exatamente. Muito bom, a turma está bem participativa, que delícia, né? Muitos comentários, muitas Muito perguntas. Bom, adorei. Obrigada, gente. Já vi que a gente vai ter que ter uma segunda edição desse bate-papo, hein? Com Porque certeza, a gente tem só mais 2 minutos, daqui a pouco o Instagram expulsa a gente daqui. Mas, Carlinha, só para a gente fechar com chave de ouro, né? Então, quais são as possíveis ações, né, que a gente pode levar para dentro das nossas empresas, do nosso trabalho, falando de diversidade? Então, assim, Lu, primeira coisa, né, que eu acho importante, capacite e forneça a possibilidade da sua liderança e de todo o seu público, mas em especial quando você ainda não tem esse programa, né, da sua liderança e de cargos que exerçam influência sobre outros, de conhecerem os seus viés inconscientes, de entenderem o que é cada um desses grupos que a gente está falando, né, as estatísticas por trás de cada um desses números. Então, quando eu falo de pessoas negras, o que está por trás, né? Que estatísticas me trazem essa população, né? Quando eu falo de mulheres, que estatística me trazem também? Para que a gente possa ir se sensibilizando, né? E desenvolvendo, então, né, de fato, a compaixão, que até a Ana trouxe para a gente, né? A empatia com a ação para abraçar essas pessoas. Compaixão. Um outro ponto importante é a gente ir treinando o cérebro das pessoas com a mensagem que a gente, enquanto empresa, enquanto RH, quer passar, né? Então, nas reuniões, colocando visualizações, né, imagens que o cérebro daquele profissional ali vá sendo direcionado para o tema da diversidade. Nas campanhas que eu faço, colocando pessoas que eu quero abraçar, né, do grupo que eu quero abraçar, como destaque na campanha.
nas ações que eu faço de avaliação de desempenho, de Temos meritocracia... 20 segundos, tá bom? É mesmo? Tá me Deixa eu ajudando pensar. aqui. Bom, então acho que é isso. Eu acho que a gente tem que repensar as empresas, né? E lembrar sempre que a empresa é um organismo vivo e que nós somos seres de interação, né? E a interação ela não funciona com grupos iguais. A interação ela funciona realmente entre pessoas